Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo, onde nós vamos falar qual é a normalidade e a anormalidade da ansiedade. Também quero falar com vocês hoje sobre os principais sintomas, tá? Fisiológicos, emocionais, para que vocês possam aí entender um pouco melhor sobre o que é ansiedade e também fazer aí uma autoavaliação e perceber se vocês precisam de ajuda profissional ou não. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não curte o nosso canal, não segue o nosso canal, não esqueça, já segue aqui o nosso canal, aciona o sininho e não esqueça de curtir esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aí a esse conteúdo. O nosso objetivo aqui na Veemente é criar conteúdos que sejam úteis para a sua vida. Por isso nós estamos aí criando, né, essa coleção de vídeos para poder te ajudar. Vamos então falar um pouquinho. Deixa só eu me organizar aqui sobre a ansiedade normal e a anormal. Como diferenciar esse processo, né? Deixa eu me organizar aqui. Tá friozinho hoje por aqui. Bom, então vamos lá. Tô organizando aqui que eu fiz uma estrutura, né? Uma anotação pra gente poder aí organizar melhor o direcionamento do nosso conteúdo. Então, vamos primeiro entender essa questão da normalidade e da normalidade da anormalidade. Bom, todo mundo sabe, não é de hoje, que nós estamos vivendo a era da ansiedade. E por incrível que pareça, a ansiedade ela tem um número de casos 2 vezes maior do que o índice da depressão atualmente, que apesar disso recebe mais atenção. Não, de maneira nenhuma nós estamos aqui diminuindo a importância da atenção dada para a depressão. Mas é importante destacar aqui que a ansiedade leva o paciente à depressão. Então, se nós cuidássemos da ansiedade, se nós dessemos atenção e importância para ela já no início, nós conseguiríamos diminuir aí um número significativo de casos de depressão. Então, não espere que você adoeça num nível mais grave para que você busque ajuda. E sim, a ansiedade pode desencadear em você um caso de depressão, porque ela vai te enfraquecendo, vai aumentando a sua vulnerabilidade, te deixando aí mais suscetível, né, às questões da vida, do seu dia a dia, que vai fazendo com que você adoeça e fique muito mais vulnerável a ter aí essa baixa que é a depressão, essa baixa de humor. Bom, a verdade é que a ansiedade é algo muito sério e a gente precisa internalizar isso na nossa cabeça. Gente, hoje parece moda. Infelizmente, eu ouço muita gente falar isso. Você tem ansiedade? Vixe, muito. Menina do céu, sou muito ansiosa. A outra, sou muito ansiosa. Todo mundo fala que tem ansiedade, mas ninguém fala que cuida da ansiedade, que trata da ansiedade. É a mesma coisa de você falar que você tem, sei lá, qualquer outra doença e você está convivendo com ela e você decidiu que não vai tratar isso. Gente, não faz sentido. É muito importante que você compreenda que a ansiedade é um quadro patológico e que você precisa cuidar disso como se cuidasse de qualquer outro tipo de doença. E ela, ainda por cima, é um tipo de doença incapacitante. Né? A ansiedade ela te promove aí numa crise sensações de morte, o que é horrível. E ela é um agravante para todos os outros quadros patológicos. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Se você sofre de ansiedade, a chance é de que isso tenha um grande impacto sobre a sua vida, sem dúvida nenhuma. As pessoas com transtorno de ansiedade frequentemente se descobrem incapazes de trabalhar de modo eficaz, de ter uma vida social, de viajar ou de ter relações estáveis. Gente, pessoas com ansiedade podem desenvolver uma série de complicações no seu dia a dia, impossibilitando de ter convívio, de seguir com seus planos e projetos. Geralmente um ansioso ele é muito medroso. Então ele praticamente é paralisado. Todos os seus projetos pessoais, seus planos, são basicamente dado pause e você não faz. Você é o tipo de pessoa que não tira seus planos do papel, que só sonha, só sonha, só sonha. Provavelmente você tem um quadro de ansiedade não tratado, que quer dizer um quadro de ansiedade anormal, que não é uma ansiedade saudável, porque nós já vimos nos vídeos anteriores que a ansiedade ela é uma resposta emocional.
né? E quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada nos vídeos dessa série, tem o vídeo 1 e o 2. Agora nós estamos no terceiro episódio. Para quem realmente sofre de ansiedade, gente, trata-se de uma doença real e duradoura, que tem consequências impactantes na nossa vida. Mas o problema não termina aí. Por que que não termina aí? Porque quem sofre de um transtorno de ansiedade tem maior tendência a se tornar clinicamente deprimido. É o que eu falei para vocês. Nós temos uma chance 10 vezes maior de se tornar deprimidos. E já parou para pensar? Por que que muitas pessoas, por exemplo, nunca deram atenção para a ansiedade, subestimaram a ansiedade desde a infância, chega hoje na vida adulta depressivo? Ou então não consegue dar sequência nos seus planos, nos seus projetos, não tem estabilidade mental, né? Não tem estabilidade naquilo que se faz, começa e não termina, não tem idealizações. Por quê? Por conta do quadro emocional, porque isso vai afetando todo o nosso funcionamento, tudo de uma forma muito ampla, né? Panorâmica. Também tem maior tendência essas pessoas a fazer o uso de substâncias e de álcool. Gente, pessoas que comem muito, bebem muito e buscam excessivamente por uma droga, por uma maconha, por um álcool ou por qualquer outra substância para poder tentar ficar bem, um cigarro, para poder se sentir melhor. Provavelmente essas pessoas têm um quadro ansioso e estão buscando compensações nessas questões, nessas substâncias, nessas outras coisas. Mas, como nós vimos aí, né? Restam poucas dúvidas de que ter um transtorno de ansiedade faça mal para a saúde. O que eu quero dizer com isso? Gente, não tem dúvidas que o transtorno de ansiedade faz mal à saúde num todo. A ansiedade pode desencadear quadros fisiológicos. Como assim quadros fisiológicos? Quem tem gastrite? Quem tem esofagite? Quem tem refluxo? Todas essas questões são desencadeadas. Doenças de pele, coceira. Tem gente que se machuca. Começa um processo de coceira, coça, 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 coça. Quando vê, cara, a pessoa se furou, ela se machucou. Então, a ansiedade, ela é um sintoma. Tem gente que arranca o cabelo, começa com esse processo de arrancar o cabelo por conta da ansiedade, vai tirando, vai tirando. Quando vê, nem se deu conta, mas já tá com um buraco desse tamanho na cabeça. Outra coisa também, as pessoas roem unhas, né? Vai roendo, roendo, roendo. Também ansiedade. Cutuca o corinho do dedo. Enfim, a ansiedade, ela é um processo também autodestrutivo, porque ela te conduz a uma série de coisas. Pessoas automutiladoras, por exemplo, também têm o princípio da ansiedade no transtorno de automutilação. Porque a ansiedade é tanta, tanta, que para ela desviar o foco da ansiedade, ela começa a provocar um outro sentimento, uma outra dor, através de se machucar, de se cortar. Tem gente que faz coisas surreais por conta das crises de ansiedade, né? Então, assim, o transtorno de ansiedade, ele tem sido associado a problemas cardíacos, hipertensão, desconforto gastrointestinal, doenças respiratórias, diabetes, asma, artrite, problemas de pele, fadiga e uma série de outras condições, tá? Como eu falei anteriormente, tanto ela pode ser desencadeadora desses quadros, quanto ela pode agravar esses quadros, entre outros, tá? A ansiedade também vem afetando crianças, causando impacto significativo no seu desenvolvimento. Mães, fiquem atentos. Crianças ansiosas já são diagnóstico de que outra pessoa nessa casa é ansioso também, porque a criança reproduz o comportamento o comportamento principal ali do ambiente onde ela está vivendo, né? Provavelmente a criança aprende a ser ansioso com os pais ou porque os pais são muito e externalizam muito essa ansiedade através do comportamento, ou porque ele passa essa visão ansiosa, essa visão amedrontada, assustada para a criança, né? E a criança vai desenvolvendo esse quadro aí de ansiedade. Isso é muito, muito sério. Cuide disso, tá? E essas crianças, para vocês terem ideia, né, as crianças com transtorno de ansiedade têm mais problemas na escola, tanto na aprendizagem quanto nos relacionamentos, e também muito mais chance de se tornarem adultos com problemas psicológicos, porque ela já começa o seu desenvolvimento, já começa desde de criança ali, no seu processo de desenvolvimento, uma estrutura patológica, né? Tem pessoas que a gente faz avaliação
E é tão surreal que a criança não tem a patologia da ansiedade, mas ela tem o comportamento ansioso. O que que isso reflete? Ela está reproduzindo o comportamento dos pais, mas ela ainda não tem o gatilho. Tipo assim, não existe um medo iminente, não existe nada, mas ela age como se tivesse a inquietação, toda aquela agitação. Aí você vai investigar o que leva a criança a ser agitada. Gente, é surreal, mas não tem uma causa iminente. É apenas a reprodução condicionada de um comportamento ansioso, que provavelmente você vai investigar. Ou é a mãe que é ansiosa, ou é o pai que é ansioso, o cuidador, alguém muito próximo ali, e a criança só está reproduzindo esse comportamento. Parece loucura, né? Mas não é. Fiquem atentos, tá? A ansiedade, diferentemente de outras doenças mais modestas, né, é uma condição que causa impacto grave na saúde e no nosso bem-estar em termos gerais. Seria difícil encontrar alguém que nunca experimentou um medo ou se sentiu ansioso em relação a um evento iminente. Como nós falamos nos episódios anteriores, a ansiedade e o medo são reações e sentimentos importantes para a nossa sobrevivência. O medo é o nosso alerta, é o nosso sino, né? Ele toca ali nos alertando para que nós possamos ficar atentos ao que está acontecendo. E a ansiedade é uma resposta emocional a esse alerta. Então, a ansiedade, ela não desperta, ela faz com que nós já vamos racionalizando e premeditando. Lembra da questão do prever, do controlar? Então, o medo, ele aciona, ele faz com que você fique atento. E a ansiedade, ela vem para fazer com que nós possamos prevenir possibilidades de sair daquela situação de alerta e controlar todos os possíveis meios de ataques, né? De possibilidades de risco. Então, a ansiedade e o medo são reações importantes. O medo é uma reação, um processo fisiológico desenvolvido desde da nossa criação, é um instinto primário, né, o medo, mas a ansiedade é a resposta emocional a esse processo cognitivo, digamos assim, tá? Então, todos nós. Como eu falei, o medo tem função adaptativa, que é crítica à nossa sobrevivência, né? Alertando e preparando o nosso organismo para respostas contra perigo e emergência potencialmente fatais. Além disso, medos são muito comuns na nossa infância. E esses sintomas leves de ansiedade, tipo ataques de pânico, preocupações e ansiedades sociais ocasionais, também são frequentes nas crianças na escola, principalmente quando eles vão para a escola, começam a conviver com outras crianças, vão se afastando do ambiente familiar, vão começando a interagir no seu convívio da sua vida. Então, como que a gente sabe se a ansiedade é normal e anormal? Existem 5 critérios. Na verdade, existem muitos critérios, mas eu vou falar de 5 critérios para vocês que vocês podem estar usando para diferenciar o estado anormal do medo e da ansiedade, tá? Quais são eles? O primeiro, cognição disfuncional. O que é isso? É um princípio, gente, central da teoria cognitiva, tá? Sobre da ansiedade. É que o medo e a ansiedade anormal derivam de uma falsa suposição envolvendo uma avaliação errônea de um perigo, de uma situação que não é confirmada por observação direta. Ou seja, essa cognição disfuncional é quando você tem a percepção equivocada do perigo. O perigo não existe e você está ali achando que tem. Isso acontece muito por outros mecanismos que eu posso estar explicando para vocês num outro momento. Por exemplo, eu vou fazer a apresentação de um trabalho, né? Ali na escola, vou na frente falar em público e você acha que você vai morrer ao falar em público. Não vai morrer ao falar em público, mas se você ficar pensando, isso vai te levar a uma crise que vai desencadear esses sentimentos, essas sensações, essas reações fisiológicas que a gente vai falar depois. Outro critério para a gente perceber que a ansiedade é anormal é quando o nosso padrão de funcionamento é prejudicado. Ou seja, esse funcionamento social, ocupacional e diário do seu dia a dia. Por exemplo, quando você começa a não ser mais a mesma pessoa, você sente que você está diferente.
você sente que você não está mais reagindo como você reagia anteriormente. Você deixa de sair, você deixa de conviver com as pessoas, você deixa de fazer coisas que você sempre fez. No trabalho, você começa a ser mais fechada, falar menos, interagir menos. Você tem uma mudança significativa ali na sua essência. Para pensar, antes eu gostava de sair, hoje eu não gosto, eu gostava de interagir, hoje eu não gosto. Claro que nós temos fases na nossa vida, nós temos momentos aí que a gente pode decidir ser diferente, tá tudo bem também. Porém, é muito diferente você ter mudado digamos que você vai mudando de fase, alguma coisa do tipo, quando você percebe que você está fazendo as mesmas coisas, mas dentro dessas coisas você está tendo respostas diferentes, tá? Por exemplo, há casos que na evocação do medo resulta em uma pessoa congelando, sentindo-se paralisada, ou seja, o medo e a ansiedade interferem na sua capacidade de levar uma vida produtiva e satisfatória. Antes você, por exemplo, tinha que ir lá na sala do seu chefe conversar com ele. Isso aí é normal. Hoje, se fala que você tem que ir lá, você já paralisa, começa a ter ansiedade, começa a passar mal. Antes, se falasse pra você assim, vai na rua fazer tal coisa lá do seu trabalho. Aí antes você ia com tranquilidade. Hoje você já prefere não ir, pede pra uma colega ir pra você. São coisas assim, fala com o cliente tal, aí você já não quer mais falar com o cliente. Então essas são mudanças dentro do mesmo ambiente, mas no seu padrão de funcionamento. E isso também demonstra que a sua ansiedade, o seu medo está sendo anormal, ou seja, já está sendo um caso clínico, tem que procurar ajuda profissional, tá? Manutenção. O que seria manutenção? Em condições clínicas, a ansiedade persiste muito mais tempo do que seria esperado sobre condições normais, porque a ansiedade todos nós vamos ter. Porém, quando ela está sendo no caso clínico, ela mesma, por conta própria, o próprio processo patológico da ansiedade realiza uma manutenção para que aquele quadro se permaneça e às vezes até se reforce, né, se expanda e te traga muitos mais problemas. Lembre-se que a ansiedade estimula uma perspectiva orientada ao futuro, que envolve a antecipação da ameaça e perigo, ou seja, como resultado, a pessoa com ansiedade clínica pode sentir uma sensação aumentada de apreensão subjetiva apenas por pensar em uma possível ameaça iminente, independente de se ela estar ali materializada ou não. Pessoas que têm medo de perereca, por exemplo, medo de qualquer bichinho, aranha. Só de pensar na aranha, aquilo já desencadeia uma crise de ansiedade. Essa é a manutenção que a gente fala. O processo, né, ansioso, ele já está tão, na verdade, o programa ansioso já está tão instalado e ele já está tão reforçado que ele mesmo faz automanutenções. Só o pensamento da possibilidade de uma ameaça ou da imagem da ameaça já desencadeia todas as sensações que você poderia ter diante daquela presença real e física daquela ameaça, daquela aranha, daquela perereca, tá? Então a gente já falou quais são os cinco critérios que eu estou apresentando para vocês. Cognição disfuncional, a sua capacidade de perceber o medo de uma forma irracional, tipo, não existe, você tá achando que existe. Funcionamento prejudicado, quando você deixa de fazer coisas que antes você fazia com tranquilidade. E a manutenção, quando você não precisa mais ver aquilo que te ameaça, você só precisa pensar, você só pensando naquilo já desencadeia uma crise em você, tá? Isso já é alerta também. E o quarto são os alarmes falsos, né? O que significa isso? Nos transtornos de ansiedade, nós encontramos frequentemente a ocorrência de alarmes falsos, ou seja, medo ou pânico acentuado que ocorre na ausência de qualquer estímulo da vida, aprendido ou não. Um ataque de pânico espontâneo ou inesperado é um dos melhores exemplos de um alarme fácil. Por exemplo, você está aqui, do nada, bate uma crise de pânico em você. Você já começa a ter uma crise de ansiedade, uma crise... E você não consegue identificar as razões. Você não consegue identificar o porquê daquela crise. Você não identifica nem o pensamento, nem o objeto físico ou visual ali. Você simplesmente, pá, do nada. É óbvio que, em uma frações de segundos,
há um pensamento passando ali. Alguma coisa que você estava pensando, passando pela sua cabeça, deu gatilho para tudo isso, porque a gente sabe que a gente pensa, sente e se comporta. Porém, dentro desses alarmes falsos, essas questões elas começam a acontecer em momentos aleatórios, onde você não tem nada a ver com as questões, você já nem pensa, você não está atento, consciente do processo. O processo simplesmente acontece de forma involuntária, digamos assim, né? E a hipersensibilidade de estímulo. O que é essa hipersensibilidade? É como se fosse uma expansão do estímulo. O medo é uma resposta aversiva induzida por um estímulo a um sinal externo ou interno, que é percebido como uma ameaça potencial. Entretanto, em condições clínicas, o medo é evocado por uma variedade muito mais ampla de estímulos ou situações com mais intensidade, digamos assim, né? Por exemplo, isso passa a ser mais ampliado. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, sobre a aranha. Você não precisa mais ver a aranha, mas se você vê a telha de aranha, já é um gatilho para você. Outro exemplo, você não precisa ver, por exemplo, você não precisa. Você tem medo de cobra, aí você não precisa mais ver a cobra. Se você ver o barro, a lama, o prédio, já é um gatilho para você. Então, assim, é uma hipersensibilidade. É como se a gente expandisse os gatilhos para essa ameaça. Qualquer coisa que remeta à lembrança ou à memória, consciente ou inconsciente, já é um gatilho. Isso, a hipersensibilidade, já é em casos assim clinicamente, clinicamente graves, tá, gente? Tem que cuidar muito. A gente acha que a ansiedade não é nada, mas se você parar para pensar, a ansiedade é o princípio de todos os outros transtornos que vocês possam imaginar, tá? Bom, ansiedade normal e anormal, né, dentro de uma perspectiva cognitiva, que é a minha abordagem de trabalho, em nossa descrição do modelo cognitivo, nos focamos primeiramente na ansiedade patológica. É natural que quando o paciente chega aqui, a gente vai investigar esse quadro, né? Nós fazemos aí uma avaliação para identificar como que está o quadro, o programa de ansiedade nesse paciente. Muitos pacientes estão com esse programa extremamente comprometidos, ele não está fluindo como deveria e provavelmente ele está aí dentro dessa hipersensibilidade. E o mais engraçado que eu vejo é que as pessoas se acostumam com a ansiedade e elas acham que isso é natural. Hoje em dia, as pessoas estão normalizando a ansiedade. E isso é o motivo da gente estar no mundo que nós estamos. Hoje nós vivemos num mundo doente. Nós temos muitas pessoas emocionalmente comprometidas. Por quê? Porque a ansiedade, que é o princípio de todos os transtornos mentais, está sendo vista como um comportamento normal e habitual. Já que você é ansioso, eu sou ansioso, todo mundo é ansioso, logo isso naturalizou. Gente, não naturalize a ansiedade. Ela é o princípio de um problema muito grave na sua vida e é muito importante. Ah, todo mundo fala sobre ansiedade, blá, 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 blá. Pois é, só que tá todo mundo falando porque isso é sério, as pessoas não estão dando atenção para isso como deveria. Muitas pessoas têm preconceito de tomar um remedinho para ansiedade, nem que seja natural, mas não tem preconceito de tomar um Dorflex todo santo dia porque a cabeça não para de doer. Reflexo desse programa de ansiedade que não está sendo cuidado. A pessoa cuida do sintoma, mas não cuida da causa. Então é muito importante nós tomarmos consciência para que no futuro nós tenhamos um mundo melhor. Porque hoje nós já vivemos num mundo doente, né? E a ansiedade, ela vai tomando formas, né? Ela vai se ampliando dentro desse processo. Vamos entender os tipos de ansiedade, né? Como funciona, quais são as diferenças cognitivas entre ansiedade normal e anormal, segundo esse modelo cognitivo. Bom, a ansiedade normal, vocês teriam uma sensibilidade aumentada, né? A estímulos negativos, mas a anormal, me desculpa, eu falei errado. Na ansiedade anormal, você teria uma sensibilidade aumentada a estímulos negativos. Na ansiedade normal, esta mesma sensibilidade já seria mais equilibrada à detecção de estímulos positivos e negativos.
Outro ponto seria o quê? Avaliação primária exagerada de ameaça. Já na normal, você teria um quadro aí, uma condição de avaliar esta ameaça de forma mais adequada, baseada na realidade. Ah, eu vi uma aranha, mas ela está distante, isso não vai me atingir, não vai me causar nenhum perigo, me pôr em risco. Ou com relação à barata, né? Se fosse nessa avaliação primária exagerada, as pessoas olham para a barata e acham que ela vai te matar, ela vai correr atrás de mim. E isso é uma avaliação exagerada da ameaça, né? E irracional. Já a ameaça normal, a avaliação normal disso, mais adequada é que se você pisar em cima da barata, já era barata, né? Mas a gente maximiza, a gente transfere uma descarga emocional em cima daquele animal, daquele inseto, muito maior, que ela representa muitas vezes uma transferência de uma outra questão, que isso a gente fala em outro momento, que é uma das questões que a gente trabalha e descobre os fundamentos que desprogramou, né, esse programa habitual da ansiedade. Presença de tendências e erros de processamentos relacionados à ameaça. A atenção não tão estreitamente focalizada na ameaça, menos erros cognitivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você passa a não ter tantos erros, tantas percepções equivocadas. Por exemplo, quando você vê uma perereca, por mais que ela seja nojenta, você não vai ter aquele pânico, porque você vai observar e tô ali, vamos supor, você tá ali na beira de um rio, né, em uma casa de campo, um pesqueiro, alguma coisa assim, então, num rancho, é natural que tem esses animais ali, então a gente já tá fazendo uma percepção racional, eu estou no ambiente desses animais, deixa eles no ambiente deles, eu fico aqui, não vou mexer com eles, tá tudo certo. Isso é uma percepção racional equilibrada, diferente de uma pessoa que vê e sai correndo, né? Ela foi até o habitat natural daqueles animais e ainda assim ela se espanta ao vê-lo. Vamos falar agora um pouquinho sobre ansiedade, sobre os sintomas fisiológicos, cognitivos, comportamentais e afetivos. Gente, realmente é muita coisa, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha no nosso tempo do nosso vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo porque realmente é muita coisa. Mas vamos lá. Quais são os sintomas fisiológicos da ansiedade? Aumento da frequência cardíaca, palpitações no coração, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, sensação de sufocamento, tontura, sensação de cabeça vazia, sabe? Leve assim, sudorese, ondas de calor ou calafrios, sudorese nas mãos principalmente, náuseas, dor no estômago, diarreia também pode ser uma resposta, tremor, agitação, formigamento ou dormência nos braços, nas pernas ou nas mãos, fraqueza, sem equilíbrio, né? Às vezes até desmaio, tensão muscular, rigidez. Tem gente que se trava toda, trava as costas, a lombar, tudo por tensão. Boca seca. Essas são as respostas fisiológicas, quer dizer, o seu corpo reagindo a essa sensação, a essa percepção disfuncional, a essa resposta emocional que é a ansiedade, né? Quais são os sintomas cognitivos? Vamos lá. Medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar. Lembra da previsibilidade, da necessidade de controle? Pois é, isso é uma das disfunções óbvias, né? Medo de ferimento físico ou de morte, medo de ficar louco. Tem gente que começa a entrar desesperada, vou ficar louca, tenho medo de ficar louca. E entra em crise mesmo. Medo da avaliação negativa, né, pelos outros. Pensamentos, imagens ou recordações aterrorizantes, percepções de irrealidade ou afastamento da realidade, é quando a pessoa começa a falar que aconteceu coisas e não aconteceu. Concentração deficiente, confusão, distração, tá? Pessoas que acham que tem déficit de atenção, às vezes não tem déficit de atenção. Tem só uma crise ou tá só vivendo um momento que o seu programa de ansiedade está desregulado. Memória deficiente também pode ser um reflexo, porque gera uma exaustão mental tão grande viver nessa tensão do medo, é óbvio que vai impactar a nossa memória, né?
Estreitamento da atenção e hipervigilância para essa ameaça. Tipo assim, onde você for, você vai ver perereca. Se a perereca é a tua ameaça, você vai ver perereca em todos os lugares que você for. Até na sombra, até no formato das nuvens, você começa a ver a bendita da perereca. Dificuldade de raciocínio, perda da objetividade, porque você está sempre em alerta, então o cérebro começa a não ter foco, né? Porque ele está sempre tenso e vigilante, então ele não consegue desempenhar habilidades cognitivas mais, digamos, executivas, mais refinadas aí. Então, esses são os sintomas cognitivos. Agora vamos ver os sintomas comportamentais da ansiedade. Evitação de sinais ou situações de ameaça, a pessoa começa a evitar a todo custo as coisas ou ambientes, situações que ela acredita que pode ter uma ameaça iminente. Esquiva, fuga, tá? Fuga de conversar. Quantas pessoas deixam de conversar, de resolver problemas, né? Porque tem medo, porque começa a ficar, tem medo e começa a ter crises ansiosas. Por isso que muitos homens têm esse mecanismo, são ansiosos. Por quê? Porque eles não sabem como resolver situações afetivas, emocionais, gerada por uma ansiedade. Eles não conseguem ter controle nem previsibilidade do que vai acontecer, eles evitam. Busca de segurança, né? Reasseguramento, inquietação, agitação, movimentos ritmicos, né? Hiperventilação, congelamento, imobilidade, a pessoa não consegue tomar nenhuma atitude, não consegue agir, não consegue fazer nada. Dificuldades para falar, a pessoa não fala, a pessoa se fecha, às vezes precisa de um tempo para poder se acalmar, estabilizar esse programa de ansiedade para poder falar. Mãos frias, né? Isso é fisiológico, também não é comportamental. Mas a gente acabou de ver agora os sintomas comportamentais. Agora a gente vai ver os sintomas afetivos. Quais são os sintomas afetivos da ansiedade? Nervoso, tensão, excitação, que às vezes você tem uma agitação, uma inquietação interna ou externa. Uma pessoa que sempre está assustada, temerosa, aterrorizada, irritada, nervosa, inquieta, né? Inquieto, impaciente e frustrado. Então, essas são as respostas afetivas da ansiedade, tá? Bom, então nesse vídeo, desse terceiro episódio, dessa série sobre ansiedade, nós estamos falando sobre ansiedade normal e anormal e também falamos de uma forma mais detalhada sobre os sintomas que a ansiedade provoca. Avalie a sua condição, não subestime o quadro de ansiedade, vamos entender que isso é o princípio de um grave problema. Então, às vezes você tem um quadro de ansiedade, não normalize isso. Busque ajuda, procure para um profissional, né? Nós aqui na Veemente somos uma equipe que estamos à disposição para te ajudar e ajudar você a compreender como está o seu programa de ansiedade. Está disfuncional? Está funcionando de forma adaptativa? Vamos avaliar. Estamos aqui para te ajudar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte aqui para você acompanhar todas as informações que nós vamos montar. Estamos, como eu já falei no início do vídeo, estamos construindo uma coleção de vídeos para te ajudar no seu dia a dia. Conteúdos de qualidade. Todos nós somos profissionais aqui, já com uma bagagem bem bacana, e nós estamos aqui para compartilhar com você esses conteúdos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não esquece de curtir o nosso vídeo e deixa seu comentário do que você achou desse conteúdo e do que você espera curtir por aqui. Até mais! Tchau!